Olá pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema polêmico e muito discutido, Che Guevara e o comunismo. O mito em torno de Che Guevara é muito forte e muitos o consideram um herói revolucionário, mas a verdade é que sua ideologia comunista levou milhões de mortes e sofrimento em todo o mundo. Com base em fatos e dados históricos, vamos desvendar o mito de Che Guevara e mostrar a realidade por trás do comunismo. Além disso, vamos discutir a importância de compreender a história para evitar que erros do passado se repitam no presente. Não se esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe também nos comentários suas opiniões e experiências relacionadas ao comunismo e à história de Che Guevara. Prepara a pipoca e bora pro vídeo! Atenção! Todas as informações e citações deste vídeo podem e devem facilmente ser encontradas em detalhes no livro do autor. O verdadeiro Che Guevara e os idiotas úteis que o idolatram. Pedimos que o leitor tenha isto em mente antes de nos enviar qualquer ofensa ou simplesmente postar comentários dizendo coisas vazias e sem substância como "não concordo com o autor". Vídeo 2. Desfazendo o herói. Quem foi Che Guevara? Mas como um sujeito horrendo, vazio, estúpido, sádico e epicamente idiota conseguiu um status tão icônico? A resposta é que esse nômade psicótico e completamente inexpressivo chamado Ernesto Guevara teve a magnífica sorte de associar-se ao maior assessor de imprensa da história moderna, Fidel Castro, que por meio século sempre foi capaz de manter toda a imprensa mundial diligentemente à espera de diretivas, correndo para ele a cada chamado seu, como pombos treinados. Caso Ernesto Guevara de La Serna y Lynch não tivesse se juntado a Raul e Fidel Castro na cidade do México naquele fatídico verão de 1955, caso ele não tivesse se associado, um ano antes, a um exilado cubano na Guatemala chamado Nico Lopes, que mais tarde o apresentou a Raul e Fidel Castro na cidade do México, tudo indica que Ernesto continuaria vivendo sua vida de viajante vagabundo, mendigando e molestando mulheres, dormindo em albergues inabitáveis e escrevendo poesia ilegível. Estou aqui nas montanhas de Cuba sedento por sangue, escreveu Che para sua esposa abandonada em 1957. Querido pai, hoje descobri que realmente gosto de matar, escreveu logo depois. O detalhe é que essa matança de que ele gostava muito raramente era feita em combate, o que ele gostava mesmo era de matar a queima-roupa homens e garotos amarrados e vendados. Quando você via aquele olhar extasiado em sua face, enquanto as vítimas eram amarradas aos postes e logo em seguida estouradas, disse a esse escritor um ex-prisioneiro político, você percebia que havia algum distúrbio seriamente grave em Che Guevara. De fato, a única façanha genuína na vida de Che Guevara foi o homicídio em massa de homens e garotos indefesos. De sua própria arma, dezenas morreram. Sob suas ordens, milhares foram aniquilados. Em tudo o mais que fez, Che fracassou abismalmente, até hilariamente. Em um episódio cômico, durante a invasão da Baía dos Porcos, Che e seus homens estavam em um lugar completamente diferente da parte da ilha em que estava ocorrendo a ação. Mesmo assim, alguns exilados cubanos mandaram em sua direção um pequeno barco carregado de fogos de artifício, uma mera tática de distração. O despreparado Che, liderando seus homens para uma ofensiva contra um barco completamente vazio, conseguiu a façanha de atirar em si próprio, acertando sua mandíbula. Deve ser um caso raro de um soldado que se fere sozinho com sua arma quando não há inimigo algum por perto. Seus escritos revelam um jovem severamente problemático. Minhas narinas se dilatam quando aprecio o odor acre da pólvora e do sangue. Louco de fúria, mancharei de vermelho meu rifle estraçalhando qualquer inimigo que caia em minhas mãos. Com a morte de meus inimigos preparo meu ser para a sagrada luta, e juntar-me-ei ao proletariado triunfante com um berro bestial. O termo ódio era uma constante em seus escritos, ódio como um elemento de luta, um ódio que é intransigente, um ódio que é tão violento que impulsiona um ser humano para além de suas limitações naturais, fazendo dele uma violenta e fria máquina de matar. Dentre suas perturbadas fantasias, a mais proeminente era a implementação de um reino continental stalinista. Para atingir esse ideal, o jovem problemático almejava milhões de vítimas atômicas. O perturbado jovem argentino também era arredio e desprezava todos ao seu redor, não tenho casa, não tenho mulher, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. Meus amigos só são amigos quando eles pensam ideologicamente como eu.
Felizmente para ele, quando ainda era um vagabundo na cidade do México, teve a sorte de encontrar um homem cujo julgamento sobre a psique humana era extremamente perspicaz. Este homem, um exilado cubano, diagnosticou corretamente a psicose do argentino e fez uma intervenção no momento certo, canalizando os talentos e anseios deste jovem problemático para fins considerados construtivos pela inteligentsia mundial, o estabelecimento do stalinismo. Rapidamente o argentino se viu lucrativamente empregado em Cuba. Seu intenso desejo por sangue foi amplamente satisfeito no extermínio de cubanos anticomunistas, uma espécie mamária que os iluminados de todo o mundo consideram uma peste insuportável. De início, o perturbado jovem argentino assumiu o papel de principal executor dos homicídios em massa de cubanos indefesos, estraçalhando os crânios de suas vítimas que jaziam convulsionadas no chão com tiros de sua própria pistola. Mas dado o aumento no volume de serviço, a tarefa acabou se tornando fatigante, o que fez com que o argentino designasse alguns capangas cubanos para o trabalho, facilitando dessa forma a matança em série. Não que ele tenha se distanciado da carnificina. Na realidade, ele se deliciava tanto com o processo que uma janela especial foi construída em seu escritório, permitindo que ele visse e se regozijasse com a orgia sangrenta no campo logo abaixo de sua janela. Em um famoso discurso em 1961, te denunciou o espírito de rebeldia como sendo algo repreensível. A juventude deve abster-se de questionar de modo ingrato as ordens governamentais, ordenou Guevara. Em vez disso, ela deve se dedicar completamente aos estudos marxistas, ao trabalho, para o governo, e ao serviço militar, para matar os desobedientes. E ai daqueles jovens que ficarem acordados até tarde da noite e chegarem atrasados para o trabalho, forçado pelo governo. Os jovens, escreveu Guevara, devem aprender a pensar e agir como uma massa única. Aqueles que escolherem o próprio caminho, como deixar o cabelo crescer e ouvir música imperialista e yankee, serão denunciados como dejetos e delinquentes. Em seu famoso discurso, Che Guevara até mesmo jurou fazer com que o individualismo desapareça de Cuba. É criminoso pensar como indivíduos. Dezenas de milhares de jovens cubanos aprenderam que as ameaças de Che Guevara eram mais do que mera linguagem bombástica. Centenas de soviéticos do KGB e consultores da Stasi da Alemanha Oriental, que inundaram Cuba no início da década de 1960, encontraram em Guevara um acólito extremamente zeloso. Já em meados dos anos 60, o crime de se parecer com um roqueiro ou ter um comportamento efeminado fez com que a polícia secreta cubana retirasse das ruas e parques de Cuba milhares de jovens e os jogasse em campos de concentração que tinham os dizeres: o trabalho fará de você um homem em seu portão principal, bem como homens com metralhadoras localizados estrategicamente em torres de observação. As iniciais desses campos eram um MAP, mas eles em nada diferiam de um gulag. Antes da Revolução, Cuba era considerada um país com economia desintegrada. No entanto, após a Revolução, o economista tcheco Radoslav Seluk visitou Cuba e descobriu que quase 25% da força de trabalho cubana estava empregada na indústria, recebendo salários iguais aos dos Estados Unidos. O revolucionário Che Guevara, ao retornar de uma viagem ao leste europeu, admitiu que as condições socioeconômicas dos países visitados não eram maravilhosas, e que para um cubano do século XX, acostumado com luxos imperialistas, o que parecia típico de países subdesenvolvidos. Embora Cuba tenha uma renda per capita maior que metade dos países da Europa, a menor taxa de sobrevivência do Ocidente e uma classe média maior que a da Suíça antes da Revolução, a nação tornou-se subdesenvolvida após a Revolução liderada por Fidel Castro e Che Guevara. O terceiro mundo, que ambos admiravam, é a categoria em que Cuba se encontra agora. A rebelião antibatista foi liderada e composta predominantemente por membros da classe média cubana, principalmente da classe média alta, e não pelos trabalhadores pobres. De acordo com um estudo da ONU em 1958, Cuba possuía uma enorme vantagem em relação aos outros países da América Latina, devido à sua grande e observada base de imigrantes espanhóis brancos. O camponês cubano era um homem moderno, com nível educacional e familiaridade com métodos modernos que não eram vistos no resto da América Latina. As greves organizadas pelos líderes revolucionários foram completamente ignoradas pelos trabalhadores cubanos. A Cuba de Fidel. A influência que Fidel Castro exerce sobre a inteligentsia só pode ser descrita como mágica, o que torna qualquer avaliação pública de seu regime por esses iluminados completamente despida de lógica. A saber,
Ele encarcerou e torturou a uma taxa maior do que Stalin e se recusa, diferentemente da África do Sul do Apartheid, do Chile de Pinochet e da Nicarágua de Somoza, a permitir que a Anistia Internacional ou a Cruz Vermelha inspecionem suas prisões. Não obstante, Cuba ocupou a cadeira do Comitê de Direitos Humanos da ONU, e quando de sua visita a Nova York como palestrante principal em 1995, a revista Newsweek aclamou Castro como o ticket mais quente de Manhattan, e a Time disse que ele era a celebridade de Manhattan, em referência ao enxame de pessoas da alta sociedade que o rodeavam e bajulavam pedindo autógrafos. Seu Código Penal ordena 2 anos de prisão para qualquer um que seja ouvido fazendo uma piada qualquer sobre ele. Não obstante, Jack Nicholson e Chevy Chase constantemente cantam-lhe glórias. Ele aboliu o habeas corpus e o seu principal executor, o próprio Che Guevara, declarou que evidências jurídicas são um arcaico detalhe burguês. Não obstante, a Escola de Direito de Harvard convidou-o como palestrante de honra e constrangedoramente rompia em aplausos estrepitosos e ovações tumultuadas a cada 3 frases dele. Ele expulsou uma maior porcentagem de judeus de Cuba do que o czar Nicolau da Rússia. Entretanto, o fundador da Shoah Foundation, Steven Spielberg, considera o jantar que teve com Fidel as 8 horas mais importantes da minha vida. Ele é o filho de um soldado europeu, branco como lírio, que forçosamente derrubou um governo cubano em que negros ocupavam os cargos de presidente do Senado, ministro da Agricultura, ministro do Exército e chefe de Estado. Fulgêncio Batista, neto de escravos, nasceu em uma choupana com teto de palmeira. Ele encarcerou um prisioneiro político negro pelo período mais longo da história moderna, Eusébio Penalver, que sofreu mais tempo na masmorra de Castro do que Nelson Mandela sofreu nas masmorras da África do Sul. Hoje, de toda a população presa na Cuba stalinista apartheidiana, 90% é composta por negros, ao passo que apenas 9% dos integrantes do partido stalinista dominante são negros. Ele sentenciou outros negros, Dr. Elias Bissett, Jorge Antunez, a 20 anos de prisão apenas por terem citado frases de Martin Luther King em praça pública. Não obstante, é tido como herói por negros como Danny Glover, Jesse Jackson e Charles Rangel, que não hesitam em dar-lhes fortes abraços. Apesar de ter transformado uma nação que tinha uma renda per capita maior do que metade dos países da Europa, a menor taxa de inflação do Ocidente, uma classe média maior que a da Suíça e um enorme influxo de imigrantes em uma nação que causa repúdio até nos haitianos, Colin Powell e o London Times reconhecem as conquistas sociais da Revolução Fidelista. Hoje, trata-se de um regime que prende qualquer um que tente viajar de uma província de Cuba a outra sem os devidos papéis fornecidos pelo Estado policial, e que metralha qualquer um que tentar sair do país. Olá pessoal, espero que tenham gostado das 2 primeiras partes sobre o mito ou monstro Che Guevara. No próximo vídeo, vamos continuar a explorar a verdadeira face do comunismo e como a ideologia de Che Guevara afetou milhões de pessoas em todo o mundo. Lembrando que em nossos vídeos, apresentamos apenas fatos e números de conhecimento e domínio público, sem qualquer intenção de promover uma agenda política ou ideológica. Não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para não perder a parte 3 sobre o mito ou monstro Che Guevara. E compartilhe também nos comentários suas opiniões e experiências relacionadas ao comunismo e à história de Che Guevara.